Olá, colegas da odontologia, tudo bem? De volta para mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E olha, cada vez mais o nosso programa está ficando bem interessante. Profissionais de vários temas que nós temos trazido, que têm gerado interesse e têm repercutido dentro da nossa classe, né? Bem como serve para a nossa sociedade também entender diversos assuntos relacionados à odontologia. E nesse momento, nós vamos discutir nessa mesa de trabalho sobre o relacionamento profissional entre a equipe de saúde na odontologia. Para isso, nós estamos trazendo o técnico em prótese dentária, Antônio Coelho, que está aqui conosco, o qual nós agradecemos a aceitar o nosso convite e a participar do nosso programa, e também a doutora Larissa Mello, que é a nossa conselheira, que está conosco para dividir esse momento que nós vamos viver aqui. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, obrigada pelo convite, Marcelo. Agradeço também a participação do Antônio em nome do Conselho. Vai ser muito importante a sua participação hoje. A gente entende a atuação do técnico de prótese dentária como uma parceria em conjunto com o cirurgião dentista. Como estabelecer uma parceria de sucesso entre o cirurgião dentista e o técnico em prótese dentária? Esse é o nosso tema. Tudo bem, Antônio? O que tu achas dele? Tudo bem, muito bom. Larissa, quer começar? Posso Quer fazer começar? A primeira pergunta? Pronto. Antônio, você é técnico de prótese dentária. Eu vou primeiro perguntar uma pergunta pessoal. Há quanto tempo você é técnico de prótese dentária? Aí eu entro em duas etapas, né? Porque, assim, não diferente de como era no começo, quando ainda não tínhamos a escola, né? Vamos dizer assim, a formação, né, do TPD. Então, eu não fui diferente como todos que comecei como office boy no laboratório, né? Aí daí me interessei, né, pelo trabalho, né? Então, esse tempo aí eu comecei em 88, né, quando eu comecei na cozinha de um laboratório lá no Piauí, que é o Laboratório de Santa Apolônia, do senhor Brás Cardoso de Araújo. Legal. Que abriu as portas para mim quando viu que eu me interessei por anatomia dental. Achava uma coisa difícil que eu não conseguia entender aqueles nomes, mas ele me deu uma apostila de Bauru. E aí eu comecei a discordar porque eu achava as esculturas muito feias do pessoal do laboratório, então eu comecei a brincar com a cera, olhando, imitando aquelas esculturas de livro que eu achava tão bonita assim. E o nome eu não entendia. Mas foi aí que Legal, comecei. olha, uma origem de um encantamento, né? Sim, Pela prótese dentária, pela condição de restabelecer sorrisos, né? E aí, de 88, tu seguiste em frente. Aí em 90 vim para Belém, né? Quando chegou em Belém, aí eu ganhei um padrinho, que é o cara a quem eu agradeço a minha vida toda. O nome dele é Carlos Laércio Soares Afonso. Olha aí, um abraço ao nosso querido Lalá, na nossa intimidade, né? Esse cara foi tudo para mim, entendeu? Onde eu aprendi a fazer bloco de ouro, cara, fizemos tantos, sabe? E ele, assim, é um padrinho, né, que eu encontrei, né, em Belém. E também conheci uns goianos, e aí esse goiano estava montando o laboratório. Seria o Juraci, a turma do Juraci? Na verdade, seria o Antônio Goiano. Hoje ele não está trabalhando mais com prótese, mas ainda tenho contato com ele. O sonho dele era cuidar de gado, e a irmã dele tem uma fazenda de gado, estava viúva, e ele foi ajudá-la. Mas é primo do Zé Goiano, que é esses caras que eram a referência aqui em Belém. Uhum. E aí, em 90 seguiu. Aí eu vim, né, e tudo. Então, aí, digamos que aí lá com o Antônio eu aprendi cerâmica, né? Vamos dizer assim que em 94 eu comecei minha carreira solo como ceramista, né? E aí... Mas ainda não com a formação de TPD. Ainda não. Essa formação de TPD ficou para depois. Ceramista, tu dizes porque tu fizeste alguns cursos fora? Fiz metal, né? Trabalhei muito tempo com metal e provisório, que era assim um aprendizado. Aí, posteriormente, a esposa dele foi ter filho, né, cara? E tinha um trabalho para fazer e eu não tinha confiança, né?
E o dentista queria, e ele falou assim, pode fazer que eu me responsabilizo. Aí daí o dentista gostou muito do meu trabalho e queria que eu fizesse o trabalho para ele. Foi a estreia, e foi Legal. massa. Aí isso foi em 94. Foi em 94. 94. Continua, vai seguindo. Aí em 96, em 95, se eu não me engano, eu fiz meu primeiro curso de uma cerâmica, acho que é Ceranco, veio um curso. Aí eu fiz, aí eu estava muito, né, envolvido, entusiasmado. Aí o professor achou que o meu trabalho ficou muito próximo do que ele queria, né? Quando que antes era uma dificuldade, às vezes era os fornos, que era aquela coisa, a dificuldade que tinha, né? Mas ele gostou muito. Aí foi uma empolgação grande, assim, muito massa. Aí em 96 eu participei do congresso, né? No qual estava o Rolf Anklin. Aí eu comecei Uma outra virada de chave na tua vida. Aí eu comecei a seguir esse cara, achei ele interessante, da forma, nunca tinha visto assim, um ceramista, né, como ele. Aí a gente passou aí. Aí nós montamos uma turma aqui em Belém, onde nós começamos a seguir esse conhecimento, que era eu, Antônio Selmo, o finado Sebastião, e o Juraci ainda chegou a entrar na turma também. E outro técnico, Nerivalda. Aí a gente foi lá para Belo Horizonte, atrás desse cara, e nós fizemos curso lá, entendeu? Aí nós fizemos uma boa parceria até com ele. E aí daí a gente já foi, digamos assim, em 2000, por aí, assim, a gente era que dominava a área da cerâmica em Belém. Nessa época ainda era muito utilizada a alumina, né? Já estava. Inclusive o curso dele foi, da apresentação no congresso, foi de Inceram, aluna. Né? Estava no auge. Mas a metalocerâmica ainda era forte. Uhum. Aí eu só fui... aí o que aconteceu? Como eu parei de estudar no período... Quando eu fiquei nesse aprendizado no laboratório, que, por sinal, os técnicos, a maioria não estudava porque ficavam jornadas muito longas mesmo no laboratório, né? Aquela sobrecarga. Você trabalha o quê? 12 horas de serviço? Cara, eu acredito que o técnico trabalha de 16 a 18 horas de 16 a 18 horas. O técnico que trabalha sozinho no laboratório. Porque hoje nós sabemos que tem laboratórios que são setorizados, né? Principalmente Sim. Belém, eu acho que tem poucos, mas Rio, São Paulo, Goiânia, Curitiba, já tem laboratórios que são setorizados e Sim. a administração diferenciada Sim, desses laboratórios. Tem. Mas assim, vamos dizer assim, é verdade, esse ponto é bom, né? Eu estagiei em Rio Preto com o professor Juliano, né? E, assim, foi onde eu fui ver um laboratório, assim, uma coisa belíssima, um laboratório... Setorizada, como a gente está falando. Que a gente se perdia dentro. Um trabalha com metal, um trabalha Sim. com cerâmica, um trabalha com resina. E isso foi... Eu me tornei consultor da Ceranco 3 em Belém, né? Em 2012, eu fui fazer esse estágio lá, né? E... Quanto tempo? Eu fui lá para pegar as informações, a gente teve curso aqui, aí eu fiquei lá uma semana para me pegar essas informações. Lembras, Antônio, quando foi que você fez a sua inscrição junto ao Conselho Regional de Odontologia? Em 2008, por aí, logo depois. Porque aí eu estudei, né, a turma de 2006, 2008 da ABO. Tu fizeste na ABO? Fiz na ABO, o curso TPD. Lá com... A época, eu acho que era o... Enio, professor Enio, professor Zé Luiz. Zé Luiz, né? Ainda teve o André, aí depois trocou para o professor Lana, professora Lana, entendeu? Sim, foi uma turma bacana, eu fui a quarta turma. Então, em 2008, tu concluíste o curso de TPD e te registraste no conselho. Desde 2008, tu estás devidamente registrado no conselho, direitinho. Isso é muito bom, porque eticamente, né, Larissa, nós temos no nosso código de ética o artigo que fala que o relacionamento em equipe tem que ser com profissionais que estejam devidamente qualificados e registrados, né? Sim, faz parte de qualquer regulamentação ética que o cirurgião dentista só contrate profissionais que estejam devidamente regulamentados. É verdade. Isso é
de fundamental importância para a sociedade, até porque hoje em dia, antigamente a gente sabia que essas profissões elas não estavam regulamentadas, hoje elas estão regulamentadas e elas precisam ter inscrição, até para que não se vá pelo falso profissional, Sim. certo? Antônio, eu vou fazer uma pergunta. Como é que você elencaria os novos desafios da sua profissão? Porque você veio, né, de uma época, passou pela parte do metal, foi para a cerâmica. Como é que você vê os novos desafios da sua profissão? A pergunta da Larissa, para eu complementar, é assim, ó. Tu vieste de uma formação rudimentar. Sim. Verdade. Praticamente empírica, né? Quer dizer, tu não tinha um conhecimento científico daquela situação, e hoje nós estamos entrando na era digital com a inteligência artificial. Sim. Né? Então, quais seriam os grandes desafios que, na tua ideia, tu tens para que isso aí melhore a tua profissão? Vamos dizer assim, essa entrada da digital, ela é inevitável. Não tem como não ter como aliado. É um aliado importantíssimo, entendeu? Eu, embora ainda não tenha adotado para o meu laboratório, né? Porque eu estou com duas crianças que eu estou esperando ver se eles querem alguma coisa para essa área, né? Mas eu vejo assim, eu terceirizo, né? Eu tenho laboratórios parceiros, entendeu? Então, assim, é inevitável isso aí, porque a tendência é melhorar e fluir em cima dessa tecnologia, né? Claro que ainda é um pouco limitado, porque o lado artístico, né? Ainda não se consegue ainda trazer aquele dente de dentro para fora, como faz o professor Rolf, o professor Juliano, entendeu? Isso, Larissa, que tu faz dizendo, e eu sou protesista, eu vou dizer para vocês também que estão nos assistindo. É bem compreensível o que ele está falando, porque eu ainda não consegui ver a máquina fazer melhor do que o homem. Ela pode fazer até a sequência de um trabalho ser mais rápida, mas ela não consegue a filigrana de deixar com a textura, né, a textura superficial, a forma ali, a cor, que ainda é bastante artesã. Né? A prótese dentária ainda tem bastante sensibilidade artística de quem faz, e eu ainda não vi a máquina substituir isso. Por exemplo, o escaneamento, né? Precisa de um software para fazer o escaneamento, que seria a substituição da moldagem. Né? A moldagem que é essencial, mas gera algum desconforto em alguns pacientes que têm ânsia e tudo. E muitas vezes a moldagem, o protesista, ele tem algumas dificuldades que precisam ser minimizadas ali para chegar a informação ao técnico em prótese dentária. Então, o escaneamento ele já começa a fazer uma cópia fiel do que é o dente que vai ser preparado ali pelo protético. Mas uma moldagem feita bem executada pelo cirurgião dentista, eu acho que o protético também ele gosta mais, não? Sim, sem dúvida. Não, o bom da prótese é assim, é que as próteses primeiras, elas têm já aí, vamos dizer assim, uns mais de 2 séculos, né? Vamos supor, a PPR, ela não saiu de linha. Tem laboratório, cara que faz 10 PPRs por dia aqui em Belém, entendeu? E então aí, o que acontece? Esse cara, ele ganha R$1.000 por dia. Por quê? Por incrível que pareça, o trabalho com PPR é um dos trabalhos mais rentáveis da prótese. Agora, os protéticos aqui em Belém tem a cultura de que o ceramista, né? Emex. Emex hoje é o material que mais traz custo para o laboratório. Já com essa máquina, aí onde começa a ver a troca. Mas, em geral, quem sustenta a máquina, às vezes, são vários trabalhos com metalocerâmica, às vezes. E assim... Não sei se tu chegaste a conhecer o pai do André Moraes, do Sérgio Moraes, o seu Olavo Moraes. Conheci. O seu Olavo fazia... A resina do seu Olavo eu nunca vi igual. Né? E eu trabalhei com ele lá atrás também. Eu fazia meus trabalhos com ele em resina. E uma vez eu perguntei para o seu Olavo, quando eu estava começando,
o que era mais importante para ele que eu pudesse mandar? Um preparo dentário muito bem executado ou uma moldagem? Eu achava que era o preparo, né? Ele me olhou e disse assim, não, Marcelo, a moldagem, porque a moldagem é que eu vou ter a cópia fiel do que tu fizeste, eu posso fazer algumas adaptações. Se tu moldares um preparo bom e uma moldagem ruim, eu não consigo fazer um bom trabalho. Se tu moldares um preparo razoável e uma moldagem excelente, eu consigo resolver o problema. Isso foi uma coisa que eu nunca esqueci dentro da odontologia. Então, assim, constatas isso, tu percebes isso, tu confirmas isso? Confirmo e acredito até que um completa o outro, porque você não conseguirá uma boa moldagem se você não tiver um bom preparo bem contornado, principalmente a linha de término cervicais. Término, paralelismo. Isso. Então, aí o que vai acontecer? Logicamente, você tendo isso, você consegue aqueles afastamentos, né? Com fio... como é que chama? Fio retrator Fio retrator de gengiva. E aí você consegue uma moldagem boa justamente porque o seu preparo já está bom. E esse material, eu testei todos eles quando eu fazia cerâmica refratária. Eles são magníficos, eles copiam muito bem. Aí a questão é que às vezes não é passado o treinamento de como fazer, como usar esse material. Entendeu? Então, o que eu percebia? As áreas onde ficavam melhor copiadas, às vezes eram áreas até mole, porque é onde ficava o leve com maior quantidade. E aí, o que eu tentei passar para alguns clientes, que a gente, claro, a gente não pode, né, trabalhar em boca, né? Isso fere a ética e a Constituição. Mas você pode... Eu cheguei a mostrar para os meus clientes que eu fazia esse trabalho, fazia... duplicação de modelo para fazer refratário, logo no início, a gente tinha moldagem belíssima, entendeu? O material copia belo, agora ele tem que estar inserido dentro daquela cavidade, seja com casquete, seja na parte, você usa o denso, você remove e você deixa apenas o leve, você vai ter moldagem perfeita. Larissa, eu vou te falar duas coisas aqui para o nosso público também, que tem tudo a ver com o relacionamento. E aí eu preciso falar um pouquinho do meu relacionamento com o Antônio. Eu conheci o Antônio jogando futebol, né? E ele chegou comigo e soube que eu era dentista. E ele perguntou se eu queria fazer um trabalho de prótese com ele. Inclusive, ainda disse assim, eu faço o primeiro sem custo, se o senhor gostar, eu continuo fazendo. Não, ele pode continuar fazendo. Aí experimentei. E, à época, o Antônio fez uns trabalhos de cerâmica para mim, assim, que realmente bem diferenciado. Então, como ceramista, eu creio que ele seja um dos mais competentes daqui de Belém, né? Assim como tem muitos outros, entendeu? Então, dentre todas essas possibilidades que os dentistas têm em Belém, o Antônio e muitos outros técnicos em prótese dentária fazem um trabalho maravilhoso que não deixam a desejar para nenhum outro lugar do Brasil, que sabe do mundo. Sim. Né? E durante um tempo nós ficamos fazendo trabalhos e tudo, mas nós tivemos um pequeno problema de relacionamento que é o que eu estou querendo trazer para cá. Sim. E conseguimos contornar isso. Como tem situações que podem ajudar ou atrapalhar no relacionamento da equipe. E todas as equipes vivem isso. Sim. Né? E hoje nós temos o melhor dos relacionamentos também, mas passando por altos e baixos dentro desses relacionamentos. E aí é que eu quero fazer a pergunta da ética. Sempre que a ética puder atuar, Larissa, ela vai atuar numa medida de orientação, uma medida educativa, para se conciliar qualquer tipo de problema. Sim. Não é verdade? Sim. O que tu achas dessa informação que a ética deve passar para todos os técnicos em prótese dentária que possam estar assistindo o nosso trabalho? Porque com certeza eles têm muitos problemas de relacionamento com os dentistas com eles. Eu acredito que até por, né, ter entendimento da ética, problemas como o dentista solicitar, né, que o
técnico vá dentro do consultório atuar na função, de total regulamentado, que o técnico ele diga não, que ele vá ao conselho, informe que ele foi, né, até de uma maneira coagido, aí atender como se fosse o cirurgião dentista, entender as suas limitações, e que o cirurgião dentista ele precisa também, assim como o cirurgião dentista, precisa ter limitações em só contratar profissionais que estejam regulamentados, inscritos, que tenham feito curso, como você fez em 2008, né? Sim. E que tenham esse respaldo. E dentro também do relacionamento, não só isso, tem a conduta ética, né? Entre não falar mal do profissional, assim como o profissional não pode falar mal do laboratório, mas isso essa ética é entre todas as nuances da odontologia, desde o cirurgião dentista com o cirurgião dentista com auxiliar de saúde bucal, o cirurgião dentista com técnico de saúde bucal, com o técnico de prótese dentária. Então, o Código de Ética, ele é muito claro e esclarece esse relacionamento, que é muito importante, bom relacionamento pela harmonia da classe em geral e para o benefício da sociedade. Sim. Outra pergunta, quais são os trabalhos mais solicitados no teu laboratório? Assim, tu fazes cerâmica, metal, resina, ou hoje tu só fazes cerâmica? Como é que tá essa logística de trabalho? Como eu te falei, né, por incrível que pareça, a metalocerâmica, boa e velha metalocerâmica, ela ainda tem uma boa quantidade, até mesmo disputando com zircônia, os casos extensos. Zircônia é uma outra, só para esclarecer para quem não sabe, é uma outra porcelana, né? Zircônia seria uma estrutura, ela pode ser em estrutura, ela pode ser também um material estético, né? Porque tem duas zircônia aí. Pode ser uma zircônia para que seja estratificada com cerâmica sobre ela, né? E tem a zircônia pretal, né? Eu não tenho o sistema, mas já colhi algumas informações. Essa, no caso, é uma zircônia que pode ser, vamos dizer assim, fazer uma coroa com ela, entendeu? Direto e maquiar, ou maquiar e dar pequena estratificação. Praticamente hoje a alumina sumiu. Se utilizada é muito pouco, né? Sumiu. Não compensa, porque vamos dizer que o custo com ela e o benefício é pouco. A cerâmica de alumínio praticamente foi descartada. Hoje, muito da cerâmica é zircônia. Zircônia. E a zircônia ficou também um pouco de lado, porque o Emex, ele que veio humildezinho de lá sem dizer nada, tomou conta do mercado. Hoje você só usa, pode dizer assim, uma zircônia em casos onde você quer uma estrutura estética com, vamos dizer assim, com resistência, um caso extenso. Mas os casos unitários, onde é mais comum, você vai... Hoje tudo é Emex, ele tem uma adesão melhor que a zircônia, porque a sua carga de zircônia parece que é 8%. Certo. E, Antônio, me diz uma coisa, a parte dos metais, a mudança dos metais, principalmente para metalocerâmica, com a questão da implantodontia e da prótese convencional, né, sobre dente. A prótese sobre dente e a prótese sobre implante. Sim. Esse momento dessa virada de chave, desse aprendizado, porque tu tiveste que aprender também a trabalhar com essa forma. Foi muito dificultoso? Como foi isso? Não é muito dificultoso, porque o material mesmo que a gente usa, tanto a liga metálica, né, quanto a um material de cobertura, que a gente chama, que faz a estratificação, a cerâmica, né? E aí nós temos uma gama de cerâmica no mercado, né? Temos cerâmica alemã, que é famosa, né? Como se toda a cerâmica fosse alemã, né? Mas, por exemplo, os japoneses ele não têm feldspato e eles conseguiram um feldspato sintético e eles têm uma cerâmica muito boa, que é a Noritake, entendeu? Então, eles são, sim, extraordinários. Mas a minha escola mesmo é Vita, né? Então, eu só ouvi falar de Vita, até quando eu comprei um kit da Vita. Aí, do nada, mudou. Aqui em Belém, nós não temos uma cerâmica específica, assim, que diga. Quando eu estudei a minha especialização com o pessoal de Goiânia,
aqui em 2017, aí a gente aprendeu muito sobre Noritac e trabalhamos com o Emex. O Emex vem aí, tá, e não vai sair. São situações que vêm acontecendo ao longo do tempo, que vem beneficiando. Hoje você consegue fazer um sorriso de dentes artificiais muito próximo de dentes naturais. A escala de cores hoje é variadíssima, né? Tinhas uma escala de cor muito limitada anteriormente, mas hoje você tem uma escala de cor aí que você brinca com ela. Né? E cada vez mais a gente precisa dessa escala de cores, porque pacientes apresentam dentes muito diferentes e ter que buscar essa uniformidade, ela é bastante interessante. Tu tens feito muito trabalho de cerâmica com o momento atual de facetas, de lentes de contato, de cerâmicas, que o paciente quer aquela cor clara. É muito comum, o pessoal exige isso. O interessante é que eles querem claro com translucidez. Aí eu tenho que dizer para eles, ou um ou outro. Aí o que é que eu tenho que dizer? O branco vende mais do que o que é translúcido, porque o que é translúcido, em mistura de cores, fica acinzentado e as pessoas não gostam de cor acinzentada. É impressionante. Esse é um outro grande segredo da prótese dentária. Mas, gente, olha, o papo é muito bom, só que, Larissa, ponto eletrônico, a direção já está pedindo aqui, implorando, porque o nosso tempo já está acabando. Então, eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tá? Primeiro, a doutora Larissa, que é a nossa dama da mesa de trabalho, e depois o Antônio, lembrando de falar sobre o que tu achas do momento que o Conselho está vivendo, lembrando de falar sobre o programa que a gente está realizando e, olhando para aquela câmera, convidar o nosso público para assistir esse episódio falando de relacionamento entre a equipe profissional e odontologia. Como fazer uma parceria de sucesso entre o cirurgião dentista e o técnico em prótese dentária. Ok, Larissa? Ok. Suas considerações finais, por favor. Agradecer por mais um podcast, o convite do Marcelo. Agradecer a presença do Antônio, em nome do Conselho, da classe odontológica, da sociedade que possa vir assistir, dos técnicos de saúde bucal, dos auxiliares de saúde bucal e dos técnicos de prótese dentária que possam estar assistindo. Parabenizar você pela bagagem de conhecimento e por todos esses anos de atuação. É isso. Legal. Antônio, a palavra é sua. Suas considerações finais. Bom, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. O Conselho, ele sempre é aliado, ele está sempre, sempre abriu as portas para nós. Houve uma época que a gente fazia reuniões lá no Conselho, que nos foi cedido espaço lá um dia para a gente fazer reunião, que a gente tinha ideia de uma associação. Mas não sei por que razão, nunca deu certo ainda em Belém, né? E quero dizer o seguinte, que o trabalho de vocês é maravilhoso e tudo que a gente puder levar de informação não só para a classe, mas para a sociedade, né? É muito bom. E para nós é muito gratificante trabalhar dentro de uma legalidade, você trabalha tranquilo, você é respeitado, né? Aí você evita algumas situações constrangedoras e dizer que em Belém os técnicos estão se atualizando, buscando conhecimento, né? Então, é muito bom. Temos nomes muito bons em Belém, né? Eu, graças a Deus, não sou mais considerado o bambambam, que meu aluno me superou. E eu fiquei feliz, né, por isso, né? Um aluno que está muito bem, e considero aí uns colegas meus aí dessa galera que teve um momento, mas são muitos bons profissionais. Digamos que hoje aqui em Belém nós temos uns profissionais que conhecem, né, um dente por dentro e por fora. Bacana. É isso. Então, convido o nosso público para assistir o episódio da relação de parceria entre o cirurgião dentista e o técnico em prótese dentária. Então, convidar o público em geral, todos, né, dentista, técnico e tudo, sair para ver esse programa especial, né? E essa inter-relação aí é massa demais, ela hoje é essencial, não tem como. Legal.
Então, Antônio, eu vou te dar a revista dos Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo CFO. Toma aqui 2 exemplares. Beleza. Aqui o nosso exemplar do Código de Ética, para tu ficares com ele. Aqui o Manual de Práticas Éticas em Odontologia em parceria com a OAB. A caneca é sua. Opa, Tá? E aqui eu vou encerrando mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, onde nós falamos sobre um tema muito interessante, que é a relação multiprofissional dentro do ambiente de odontologia. Hoje, como fazer uma parceria de sucesso entre o cirurgião dentista e o técnico em prótese dentária. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Mas antes, eu quero deixar o agradecimento ao Pedro Pessoa, da Labo Dental, que é o patrocinador do Odontocast, das canecas do Odontocast, e ao Gabriel e Elissa, que são os técnicos do Estúdio Santos de Casa, que sempre estão conosco também. Um abraço a todos e mais uma vez fiquem com Deus. Muito obrigado.